da revista. O título da lição é A Realidade do Deus da Bíblia. Vou começar lendo aqui o texto principal, né, que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Está escrito assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, o objetivo dessa lição, a lição de hoje, é mostrar, né, ou discutir um pouco sobre a existência de Deus. Tá? Então, no nosso caso, como cristãos, né, obviamente, todo mundo está aqui acredita que Deus existe, né? Acho que esse pelo menos é o ponto principal. Mas nós vivemos num mundo em que a existência de Deus muitas vezes é questionada, né? E em alguns momentos a gente não sabe muito bem como responder a isso. Outros pontos também é que, dependendo da cultura ou da religião da pessoa, ela tem uma visão de Deus diferente. Não é simplesmente aquela questão cristão, não cristão. Então a forma como a gente explica a existência de Deus pode não fazer sentido para alguém que tem uma outra forma de pensar. Então a gente vai explicar. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre como Deus se revela, né? Acho que esse é para a gente explicar Deus se revelando de uma forma geral, como Ele mostra, né, através da criação toda a existência dele. Vamos falar um pouco sobre a revelação específica dele, ou seja, como Ele se revela para pessoas ou em situações específicas, para povos específicos, né? E depois a gente vai falar um pouco sobre como que o mundo, quais são as formas que o pessoal discute sobre a existência de Deus. Tem os que falam que Deus não existe, que são o ateísmo. Tem aqueles que acreditam que Deus existe, mas Ele é Deus e está em todas as coisas, né? Que seria o panteísmo. Tem o pessoal que acredita em vários deuses, como a gente falou do politeísmo, a gente não tem na revista, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Tem aqueles que acreditam que Deus até existe, mas Ele criou o mundo e foi embora. Então, assim, Ele lá no passado, quando existiu, teve um Deus que criou tudo isso, mas aí Ele foi embora e hoje não tem mais como, esse Deus não tem nada, nem está mais por aqui, Ele já foi embora para outro lugar. E aí tem o teísmo, que o teísmo é o que acredita que tem um Deus que existe, que Ele ou um Deus, né, que seria o monoteísmo, que Ele existe e que ainda tem a capacidade de interagir com as pessoas. Então a nossa religião, o cristianismo, deve ser um teísmo. Apesar que algumas vezes, né, tem gente que fala de é cristão, mas vive como se fosse um deísmo, né? Deus existe, mas eu vivo como se Deus não existisse. Então tem esse ponto também. Então vamos para algumas referências, só para a gente já mergulhar um pouco no tópico. Em Salmo, vamos ler o texto bíblico aqui em Salmo, capítulo 19, nos versículos 1 até o 4. Sim, senhor. Então está escrito assim: Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, as suas palavras é até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Então aqui o que o salmista está falando é isso. Ele fala assim: se você contemplar a criação, né, os animais e tudo que a gente vê ao nosso redor, tudo isso é um testamento de manifestar a glória de Deus, né? E lá em Romanos 1, dos versículos 18 até o 20, né, fala mais um pouco sobre isso também. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, ele está falando, não tem desculpa, porque através da criação nós somos capazes de entender, como ele fala aqui, né, entender e claramente se ver, né, a existência ou a presença de Deus. Então essas duas passagens, elas começam a nos dar a base desse entendimento. É como se a gente fosse explicar. Se alguém virasse para você um dia na rua e falasse assim: mas me explica por que você acha que Deus existe, né? E aí o pessoal fala, né, tem aquelas... eu lembro que tinha um argumento que o pessoal usava muito quando eu era mais novo, pelo menos o pessoal falava o seguinte: você viu o vento?
mas você sente o vento e as coisas que fazem. E aí, obviamente, uma pessoa que é um ateu, um cara mais cético, ele vai falar assim, olha, você me perdoa, mas isso daí, né, não quer dizer nada, só porque eu não vejo não quer dizer, mas assim, é porque o meu olho não é capaz de ver as partículas se mexendo, mas alguém que tem um olho diferente consegue ver o vento. Aí, esse argumento, às vezes, né, acaba falhando por causa disso. Então, assim, aí você começa a falar, ó, e de novo, quando a gente começa a falar sobre o porquê Deus existe, tem gente que não vai, né, vai continuar tentando contra-argumentar e falar que não. Mas, como a gente está falando aqui da nossa fé, né, vamos dizer assim, a fé que Deus existe, que Ele é real, que Ele é um Deus em 3 pessoas, isso é a base da nossa fé cristã. Então, sem isso, né, se de algum dia você acorda de manhã e fala assim, acho que Deus não existe, provavelmente a sua fé não está mais, né, não é a mesma fé. Então, se a gente coloca lá, né, tipo, começa lá no Gênesis 1, né, Gênesis 1, versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia já começa a mostrar pra gente que no princípio Deus criou os céus e a terra, ou seja, o que ele está falando, o que esse versículo nos diz de várias formas é, primeiro, antes da realidade existir, Deus já existia, por isso que é no princípio, ou seja, não tinha nada antes, mas Deus já existia, e foi Ele que criou os céus e a terra, ou seja, a criação é um ato deliberado de um Criador, tem uma pessoa que foi lá e criou. E aí esse ponto, né, quando a gente começa a discutir isso, e eu sei que eu já tive a oportunidade de conversar bastante com gente que é ateu, ou aqueles que é o agnóstico, né, é o ateu com vergonha, talvez, né, que fala assim, olha, talvez exista, talvez não, mas eu não posso entender. Quando a gente começa a falar isso, e na verdade, inclusive, a forma como Deus se revela, né, a gente fala assim, poxa, mas se Deus criou a Terra, como você sabe que Deus criou a Terra? E aí a gente começa a falar assim, qual que é a alternativa? Qual que é a alternativa de Deus ter criado a Terra, então? Qual que é a alternativa que existe um Deus, um Criador, que de forma inteligente criou essa terraforma como nós vivemos? A alternativa é que foi o acaso. Né? Uma explosão cósmica lá, bilhões de anos atrás, explodiu de um jeito tão exato em que todos os elementos químicos foram formados de um jeito que passaram bilhões de anos e hoje nós estamos aqui de pé conversando e discutindo isso. Então, assim, se você for conversar com pessoas que são defensores ferrenhos e ateus, assim, que falam da evolução e tudo mais, nenhum deles vai chegar e vai conseguir defender de forma clara essa aleatoriedade de tudo. Eles vão continuar falando, não, foi ao acaso. O acaso aconteceu que essa molécula juntou com aquela molécula e formou uma coisa diferente. Só que mesmo, isso é o que a gente muitas vezes aprende na escola, a gente ouve o pessoal debatendo e tudo mais. Só que eu lembro que, tipo, eu estava inclusive preparando para uma aula para os adolescentes, quando a gente estava falando sobre criação e tudo mais, e vendo os próprios cientistas de hoje, que são as maiores vozes da evolução, por exemplo, eles mesmos já começam a falar, olha, esse argumento de que, né, do nada sai a vida, né, que eles falam que é a vida ex nihilo, né, que eles falam que, tipo, tinha um monte de uma poça lá de elementos químicos e uma coisa bateu na outra e surgiu vida. Eles falam assim, isso aqui é quase, tipo, não existe isso. Porque em toda observação da ciência isso não acontece em nenhum lugar em toda a história. Tipo, não tem como eles provarem, ou seja, a possibilidade de você falar que do nada surge a vida não existe. Mas aqui a gente tem um Deus que ele fala claramente. Deus fala assim, não, eu, o Criador, eu dou a vida. Então, quanto mais a ciência avança, mais ela começa a quebrar seus próprios argumentos e começa a falar o seguinte, será que esses caras aí não estão certos? Tem um pastor, um teólogo, que ele fala assim, né, que ele diz assim que os cientistas falam que eles se desviaram dos cristãos ou dos teólogos, das pessoas que creem, né, como se fosse numa montanha, cada um foi para um lado assim, e aí ele falou assim, tá vendo? Esses aí que preferem acreditar em Deus, estão indo lá para aquele lado, lá não querem nem tentar. E eles foram subindo aquela montanha e tentando, desbravando e descobrindo as coisas do mundo, a ciência. Tipo assim, chegamos no topo, agora nós podemos ver a verdade. E quando eles chegam na verdade, olha para baixo, já tá todos os crentes sentados lá e falam assim, então, aqui a gente já veio pelo lado, aqui a verdade tinha sido revelada de uma outra forma. Então, e por que a gente fala disso? Quando a gente diz que Deus criou os céus e a terra, né? E aí entrando um pouquinho na questão da revelação geral, por exemplo,
onde que algumas vezes a gente começa a conversar com o pessoal que também fala das ciências, eles começam a tipo, falar, por que você está falando que Deus existe e tal? Aí a gente começa a perguntar, primeiro, a matemática, ela foi inventada ou foi descoberta? Por exemplo, algum dia alguém chegou e falou assim, ó, 1 mais 1 é 2. Se uma pessoa não tivesse falado isso, 1 mais 1 ia deixar de ser 2? Alguém ia pegar lá de uma pedrinha e outra pedrinha. Tipo, ia ter 2 pedras. Mesmo se ninguém falasse que isso é 1 mais 1. Aí você fala assim, a gravidade, né? Alguém inventou a gravidade? Então, quando o Sir Isaac, foi o Isaac Newton, né, que tipo, lá no século XVI, fala que caiu uma maçã na cabeça dele, aí fala que ele gritou eureka, né, saiu correndo lá e falou assim, existe uma força que puxa as coisas para baixo. E aí o pessoal comenta, né, então foi ele que inventou a gravidade, porque antes disso as pessoas voavam e as coisas voavam pela Terra. Não era. Por quê? Porque existe uma lei, uma regra que determina, foi assim que é, né? Então começa a falar matemática, física, química, alguém foi lá e misturou 2, olha, se eu misturar isso vira uma outra coisa. A humanidade sempre, no momento que começa a descobrir esse instinto que temos em nós, que na verdade a gente que é cristão acredita que é como se fosse o Espírito de Deus, a essência de Deus do Criador, faz com que a gente tenha essa curiosidade de querer explorar e conhecer a criação do nosso Deus. Então o humano, desde sempre, ia misturando as coisas. Ele percebeu que se bater ali numa pedra, sai uma faísca, vira fogo, mas ele não inventou o fogo. O fogo já existia. E no decorrer da história da humanidade, a maioria das coisas que nós temos visto e os avanços de tecnologia e tudo mais, tudo isso não é alguém que inventou, é alguém que descobriu algo. Se a gente voltar e usar um outro exemplo, a gente fala que o Brasil foi descoberto em 1500. É pelo menos que a gente aprende na escola. Então, antes de 1500, aquele lugar não existia. Existia, mas o humano não tinha chegado lá e descoberto. Então, quando a gente começa a discutir sobre a questão, é o seguinte, se você... o outro exemplo que o pessoal usa é o seguinte, se você está andando na rua e você encontra uma bola, um brinquedo, alguma coisa assim, e você começa a estudar e começa a entender como funciona. E você fala assim, se eu apertar aqui, faz assim, se eu fizer assim, sabe, o brinquedo tem várias funções. E aí você para para pensar, se alguém te perguntar, mas por que você acha que esse brinquedo se aperta aqui, sai ali, esse brinquedo se aperta aqui, sai ali? Por que você acha que é isso? Você fala, eu não sei. Você tem que perguntar para quem? Para quem criou o brinquedo. Isso é uma coisa tão natural da mentalidade humana, que é o seguinte, quem determina como algo vai funcionar é quem criou aquilo. Só que o humano consegue falar isso de tudo, mas quando a gente olha para a criação, a criação não. Não é possível que tenha tido um criador. Ou seja, tipo, a Terra ser do jeito que é, ter a atmosfera perfeita para que a vida floresça. O pessoal fala, se a Terra fosse 1 centímetro para um lado ia ser muito fria, se fosse 1 centímetro para o outro ia ser muito, muito calor. Ou seja, tudo isso que aconteceu não, mas aí, por que a Terra tem esse formato? Por que a Terra tem essa atmosfera? Não sei. Não, tem que perguntar para quem? Não, aí você não pode perguntar porque ninguém criou. Então você vê que esses argumentos, e de novo, não precisa ser uma discussão ofensiva. Às vezes, se a pessoa for bem intencionada, ela simplesmente é uma pessoa que é curiosa e quer entender, quando você começa a conversar dessa forma, ela fala assim, não, tudo bem. Então talvez exista uma inteligência superior que designou isso e tudo mais, mas não quer dizer que isso aí é Deus. Aí a pessoa saiu do ateísmo e já está entrando numa outra linha. E na discussão, quando a gente conversa com pessoas assim, talvez foi a nossa própria jornada, quando a gente começa a entender, talvez exista, olha, não sei exatamente o que é, mas tem alguma coisa maior do que a gente que consegue determinar isso, né? A outra forma que a gente entende a revelação, né, dessa forma é uma compreensão geral que existe no mundo de coisas comuns. Então, por exemplo, se você pegar, vamos dizer assim, né, tipo, normalmente, se você estiver andando na rua e você vê uma pessoa batendo numa criança, assim, tipo, vai matar uma criança, provavelmente todas as pessoas que estão ao redor vão falar assim, isso é errado. Ou o seu instinto vai falar assim, não, isso aí não é certo. E aí você pode ir na pessoa, mas por que você acha que isso é errado? Qual é o argumento que a pessoa pode falar? Por que isso é errado? Ué, porque está fazendo mal para a pessoa. Você fala assim, não, mas espera aí. Como você sabe que isso é mal? O que é a definição de mal?
E quando a gente começa a entrar nessa questão, o que é bom, o que é mal, se você não tem alguém que define, ou seja, um criador, alguém superior que define o que é bom e o que é mal, vai caber a cada um decidir o que é bom e o que é mal. Eu vi, por exemplo, debates em universidades dos Estados Unidos sobre esse ponto especificamente, que o pessoal, que é o pessoal ateísta mais moderno, né, eles falam que não existe realidade objetiva, ou seja, tudo é subjetivo. Então não existe algo que é certo ou errado objetivamente, ou seja, comum para todos. É tudo uma questão de percepção. Então, por exemplo, aí a pessoa foi lá e perguntou para esse rapaz, falou o seguinte: então você acha que quando os nazistas vieram e mataram os judeus, isso não foi errado? Aí ele: não, eu acho pela minha percepção, mas pela percepção deles não era errado. Aí ele falou assim: tá, mas então o que você quer dizer com isso? Não, tipo, aí então se alguém chegar aqui e falar que quiser matar todo mundo, você não vai falar que é errado. Não, porque pela perspectiva daquela pessoa, ou seja, a pessoa tem que fazer uma ginástica mental para falar: olha, não existe verdade, não existe certo, não existe... Isso seria o que? A pessoa dificilmente ela consegue defender esse argumento. Se a pessoa quiser continuar batendo nisso, de novo, não tem como entrar nesse ponto. Mas a verdade é que quando você começa a conversar com alguém, a pessoa fala o seguinte: não, como que você sabe que isso é certo e que isso é errado? Por exemplo, fizeram essa pergunta para algumas pessoas lá nos Estados Unidos, pessoas que são pessoas, né, mais liberais, assim, né, que aquele pessoal assim, só que quando começou essa questão de, por exemplo, ter pessoa transgênero nas escolas e desfile de drag queen nas escolas e tudo mais, mesmo essas pessoas que eram muito liberais no comportamento, elas falam: cara, aí não. Aí pergunta para essa pessoa assim: mas, ué, como que você entendeu que aqui é a linha do que é certo e do que é errado? Então existe já algo que foi programado no ser humano para começar a entender a Terra dessa forma, né? A gente fala também a questão do que é justo, por exemplo, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. O que é justo? Aí a pessoa fala assim: se você pegar uma criança, duas crianças aqui, colocar aqui na frente, criança, sei lá, vamos supor, do tamanho do Marcos, que ainda é mais menorzinho. Aí você põe duas crianças da mesma idade, para uma você dá um pãozinho, para outra você dá duas. As crianças vão ficar olhando e elas não estão nem entendendo nada ainda, vai falar assim: alguma coisa está errada aqui. Por que eu tenho um e ele tem dois? E talvez vocês passem por isso, que a gente com os nossos filhos lá vira e mexe, um fala: mas isso é injusto. Eu falo assim: mas peraí, como assim você está falando que isso é injusto? No brinquedo é mais visível. Do brinquedo, exatamente. Aconteceu no fim de semana, né? O Arthur virou e falou assim: não, mas o meu foi R$5,90 e da Olivia foi R$6,90. Você aprendeu os números só para falar que isso é injusto. Aí eu falo assim: não, aí eu falo, né? Então vamos fazer a conta de tudo que a gente comprou para os dois, vamos ver como quem é injusto e quem é justo? Aí não, papai, tudo bem. Então entende, mas o que? Existe já a percepção numa criança, mesmo que você não explique nada, ela entende o que é justo e o que não é injusto. Como que isso é possível? Como que é possível que uma criança que ninguém explicou, ela não teve a capacidade nem de formar, porque é o argumento das pessoas, né? Tipo, é uma perspectiva pessoal, você define o que é justo e o que é injusto. Mas como que essa criança que estava ali, ela olhou e começou já a entender o que é justo e o que é injusto sem ninguém explicar? Ou seja, aí você tem que perguntar para quem criou essa criança, né? Por que tem isso? Então, quando a gente começa a falar sobre isso, né? A passagem que a gente leu em Salmo 19, quando fala que os céus, a criação manifesta a glória de Deus, a primeira forma que nós começamos a perceber a existência de Deus é através do que Ele criou, seja lá fora ou seja aqui dentro. Então nós vemos que é através da criação, é o primeiro ponto que a gente começa a ver a revelação desse Deus que existe, certo? Então o argumento que muitas vezes nós temos do outro lado, de pessoas que não, eles vão falar que é o acaso, né, como eu falei agora há pouco. E quando a gente começa a ter isso, a gente pode falar o seguinte: tudo bem, nós entendemos que a criação está mostrando isso, a criação faz isso, as leis naturais nos mostram isso, né, como eu falei, da gravidade, da matemática, da física. Essas coisas que funcionam. E assim, quando você pega, eu lembro que uma vez eu ouvi um astrônomo falando isso, que ele fala assim, que quando você olha em dimensão cósmica, você começa a fazer o cálculo, tentar fazer e ele fala assim, às vezes a gente acerta, eu mando uma sonda para o espaço daqui da Terra,
e eu calculo a velocidade, isso vai, ele pega do Sol, faz a volta e volta para a Terra. E o cara calculando aqui da Terra. Ele falou assim, mas como você fez isso? Ele mostra a lousa, só foi um cálculo matemático. Por que isso funciona? Ele falou assim, não, porque as leis da natureza, as leis da física são constantes. Elas são a mesma em toda a criação. Então, se a gente for para pensar dessa forma, fala assim, tanto aqui como perto do Sol, na Lua, em Júpiter, se alguém falar que se você acelerar dessa forma e tiver alguma coisa puxando para cá, funciona. As leis da física continuam sendo da mesma forma. Elas são constantes. E aí entra de novo nessa questão. Fala assim, olha, se existe algo que é constante em toda a criação observável, existe algo que define aquilo. Não tem como você criar uma lei ou uma regra sem que haja alguém que escreveu essa lei, essa regra. E aí você fala assim, não, tudo bem, tudo isso está explicado, mas eu ainda acredito que não tem um Criador. E aí você ouve algumas pessoas dizendo assim, pô, mas aí é injusto você, tipo, sei lá, eu ser condenado ao inferno só porque eu não acreditei nesse Deus que você fala. Esse é um argumento que a gente ouve muito. E aí a gente entra nessa passagem de Romanos primeiro, nos versículos 18 até o 20. Né? No versículo 20 especificamente ele fala, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, elas se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, e aí ele termina, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, não tem como você pedir desculpas. Ou seja, a pessoa que é exposta a isso, é claro que, e aí o que a gente está falando aqui, na verdade, é você não pode falar que Deus não existe. Porque se você continuar vendo tudo isso, e você falar, não, mas eu não sabia, ninguém me falou, então, olha, você conseguiu perceber a existência de Deus. Esse é o primeiro passo. Né? E aí entra essa questão que é essa revelação geral, né? Que é uma revelação que ela acontece para todos os seres humanos, não tem limitação. Né? Os nossos amigos calvinistas, né? Eles têm uma linha que eles falam que tem a questão de graça comum e graça salvadora. Que na verdade não foge muito do que nós acreditamos do nosso lado também. Mas o que eles falam da graça comum é que a graça de Deus, a revelação de Deus, ela é comum para todos os homens. Ou seja, todo mundo, de alguma forma, consegue ter lampejos da existência e da graça de Deus. O que eles usam isso para explicar também é por isso que, às vezes, em qualquer religião que você for aí pelo mundo, você vai ver lampejos de verdade no meio. Você vai ver, tipo, ah não, mas olha, isso aqui é muito bom, nessa outra religião também fala que você tem que fazer o bem para os outros. E aí gera a confusão, né? Fala assim, não, então todas as religiões são iguais. Pode falar. Você começou falando a respeito de ciência, por exemplo, que a lei que eu vou colocar como os títulos, como a ciência descreve, a lei da gravidade, a lei da aceleração, a teoria da relatividade que explica a questão de pontos de vista e tudo mais. Você vê que essas coisas que foram observadas, elas já foram criadas e pré-determinadas. Assim também as coisas de Deus, espirituais, também são, digamos assim, vamos colocar como leis pré-determinadas. Só que quando eles colocam, vou tirar só aquilo que você planta e colhe, mas já está na Bíblia, isso já é parte da vida com Deus. Sim. Então o que você planta, você colhe. Aí tira no budismo, eles falam isso com muita força. Sim. Então, eles tiram verdades, digamos assim, do entendimento cristão, aplicam lá, e de certa forma vai ter fruto, porque Sim. isso é uma questão que a Bíblia já mostra que é um preceito no qual Deus colocou como uma base. Sim. E aí as pessoas... É porque, assim, nesse argumento que às vezes a pessoa falou o seguinte, mas você está falando disso, mas o budismo, que é, sei lá, tantos anos antes de Cristo, já falava isso. Então, como você sabe que não foi o cristianismo que foi lá e copiou o budismo, por exemplo? E aí o argumento geralmente que a gente menciona é isso. Tudo isso que é observado, que é comum, é porque a graça de Deus ela paira sobre toda a sua criação. E pela misericórdia dele, às vezes a gente consegue observar certas coisas. Você percebe que se você age com bondade, se você age de uma forma que cria, vamos supor, união, harmonia e tudo mais, porque você está agindo de acordo com as regras daquele que criou, parece que a vida funciona melhor. Então você fala assim, não, mas se eu fizer uma coisa boa, parece que é melhor. Mas você fala assim, não, por quê? Porque agora você está vivendo de acordo com quem criou esse lugar que você está vivendo. E aí o que acontece? Aí quando a pessoa começa a viver dessa forma, e ela começa a entender, tipo, através da palavra, e aí o que ele fala, né? Você entende e claramente vê. Então existe um entendimento da existência de Deus por causa disso. Obviamente quando a gente entra nessa questão de divisão de religião, é isso. Você começa a falar, não, a questão é, os preceitos básicos disso, né, de sobre bondade e tudo mais, isso, de novo, a revelação de Deus que é comum a todos os homens, você consegue observar.
você consegue observar, porque ele determinou essas regras. Então, é meio que assim, não é uma explicação muito fácil, porque é uma coisa muito além da nossa realidade, quem Deus é. Só que quando a gente começa a observar essas coisas, você percebe que quando você vive de um jeito, de acordo com as regras, parece que as coisas funcionam melhor. Ah não, mas eu já vi gente sendo muito boa e as coisas dão errado. Aí você fala assim, não, existe uma diferença entre você viver de acordo com as regras, e aí existe a questão de nós estamos numa criação que foi corrompida pelo pecado. Então assim, a cosmovisão cristã, não é que ela inventou uma coisa, ela fala assim, não, tipo, a gente interpreta na palavra e a palavra nos mostra isso. E quando o pecado entrou na Terra, as coisas começaram a funcionar às vezes de um jeito que não era como era para estar funcionando. Quando o pecado entra na Terra, surgem doenças. Doença não era para existir. Então por isso quando você conversa com alguém e fala assim, mas por que tal pessoa ficou doente? Aí você pode falar assim, olha, eu não tenho uma explicação específica para este caso, mas a doença existe na criação como uma das formas que a criação foi corrompida pelo pecado. E a doença pega crente, pega não crente, pega gente boa, pega gente ruim. Doença não é assim, seletivo. Apesar que tem um pessoal que fala assim, não, essa pessoa só ficou doente porque está em pecado, né? Crescendo na igreja a gente ouviu isso muito. Muitas pessoas foram feridas e pessoas até saíram da igreja por causa do pessoal falando essa bobagem. Né? Então, o Jó nos dá um exemplo muito claro, né? Os amigos chegam lá e falam assim, Jó, para até acontecer tudo isso com você, você só pode estar em pecado. É a primeira visão do ser humano, ou seja, e até essa postura revela de certa forma, você entende que existe uma regra, ou uma lei, ou algo superior que determina isso. Fala assim, não, se você está fazendo errado aqui, alguma coisa vai acontecer com você. Aí o outro vai falar que é karma, o outro vai falar que é a lei da atração, coisas assim. Mas você fala, a Bíblia já está nos dizendo isso desde sempre. Como você mesmo falou, quem planta pode, né? Então, nessa revelação geral, na forma geral, inclusive, pessoas do lado de fora começam a ter lampejos da criação. Vocês já devem ter ouvido ou até conhecido alguém que a pessoa fala o seguinte, a pessoa ela já começa a entender certas coisas, mas ela não consegue entender que aquilo é Cristo, aquilo é Deus. E aí, quando essa pessoa tem o Evangelho é pregado alguma coisa, aí a pessoa faz assim, conecta aquilo lá, beleza, tô dentro. Muitas vezes quando o pessoal chegava em alguns lugares do mundo, quando chegavam com a mensagem do Evangelho, eu estava vendo uma vez uns missionários quando eles chegaram na Papua Nova Guiné, uma ilhazinha lá no Pacífico, lá perto lá da Austrália. Eles chegaram lá e é um povo que nunca tinha, às vezes, nem contato com nenhum outro ser humano fora. E aí, quando os missionários começaram a chegar lá, e quando eles começaram a explicar a mensagem do Evangelho, ele falou que o pessoal, o chefe da vila e tudo mais, e o pessoal começou a entender aquilo. Por quê? Porque a forma como eles observavam a natureza e a criação, eles, e aí eles faziam assim, as nossas observações já mostravam para isso, mas a gente não entendia o que era. Agora que você criou, agora a gente entende que é isso. Então a gente começa a perceber essas coisas. Um outro ponto que é importante, talvez só para a gente não perder, que a gente vai entrar nisso daqui a pouco, existe para nós questão dessa necessidade de defender a religião, defender o cristianismo. Isso nunca foi necessário, a Bíblia não nos mostra isso de forma alguma. Ele diz que nós temos que defender a nossa fé, isso sim. Proteja a sua fé para que a sua fé não vacile. Mas a criação, o Criador, o cristianismo não precisa de defesa. E isso é um argumento que a gente comenta muito. A gente fala, quando a gente comenta, fala assim, não, mas já ouvi ateus falando o seguinte, porque acho que isso aconteceu foi no Nietzsche, né? Que ele falou o seguinte, daqui a 100 anos não vai existir cristão na Terra, porque agora que a ciência está avançando e tudo mais, o pessoal vai perceber que isso daí era mentira. Era só mais uma história, então não vai mais ter isso na Terra. E acho que ele estava errado, né? Porque hoje nós estamos aqui. Mas o que isso mostra pra gente? Que a visão dele, se você for parar para analisar por uma perspectiva humana, faz sentido. É uma pergunta que eu sempre comento. Quem aqui conhece um adorador de Thor? Um adorador de Zeus? Eu não conheço, eu não sei. Talvez tenha um maluco aí que ainda segue. Mas por quê? Porque o cara que adorava Thor naquela época, ele via um trovão no céu, ele falava, o cara está batendo um martelo lá e por isso está fazendo isso. Só que quando começa a passar o tempo, você começa a entender. Não, de novo, a criação explica, tem uma descarga elétrica, né? O raio começa da terra, ele puxa, ele pola. Então raio não é martelo no céu? Não, raio é simplesmente a forma como
essa Terra foi criada e reage dessa forma. E tem tempestade de trovão aqui, tem em Júpiter, tem em outros lugares também que o pessoal já observou. Ou seja, a regra funciona igual. O magnetismo, a eletricidade, funciona do mesmo jeito naqueles lugares também. Mas agora essa pessoa percebeu, olha, então não faz mais sentido confiar achar que lá em cima tem isso. O Zeus que foi lá, e se você olha a mitologia grega, tem uns absurdos lá de como certas coisas foram criadas. Eu falei assim, não, enquanto fazia sentido naquela época, tudo bem. Inclusive, né, nessa época que a gente vê que está escrito no Evangelho, que ainda a fé grega e também dos romanos, né, tanto que um dos motivos que os cristãos foram perseguidos é porque eles paravam de seguir os deuses romanos, que era simplesmente uma versão B dos deuses gregos, né? Eu falo assim, não vamos falar que é grego, não vamos mudar de nome para mostrar que a gente é melhor. E quando fala disso assim, então eu falo assim, não, mas por que vocês não estão fazendo, né, adoração para esses deuses e tudo mais? Mas o interessante é que, na visão deles, era o seguinte, existia também outros deuses que eles não conheciam. Tanto que, né, Paulo, quando a gente vê lá em Atos, que ele fala que ele começa a pregar no templo do Deus desconhecido. E aí ele começa a falar assim, olha, esse Deus desconhecido, ou seja, vocês sabem que existe um Deus que vocês não conhecem. E para o filósofo, para a pessoa que pensa no mundo, já começa, tem algo além daquilo que eu consigo entender. Porque às vezes é uma forma muito mais honesta de enxergar a vida do que alguém que fala, não existe, não tem como. Então essa revelação geral, que está na natureza, que pode ser entendida, mostra que as pessoas que observam e vivem na Terra, elas não podem dar uma desculpa de falar assim, não, mas eu não acredito que Deus existe porque nunca alguém chegou e me mostrou, Deus não apareceu para mim e falou, eu existo. Você fala assim, olha, a criação e tudo que acontece já começa a te revelar isso. E isso é uma coisa que é geral para todos. Mas às vezes a pessoa vê tudo isso, ela entende, mas ela não consegue entender que é este Deus. E aí começa a entrar na questão da revelação específica, como eu falei. Quando a gente vai lá para Atos 28, né, no final do capítulo 28, no versículo 4. Esse é um versículo interessante. Lucas está escrevendo o relato de Paulo no seu naufrágio em Malta, né, não muito longe daqui. E Lucas escreve assim, os bárbaros, ou seja, aquele povo que morava lá, que nunca tinha ouvido falar, ou seja, eles eram bárbaros até culturalmente. A gente às vezes nem falava numa língua, era tudo diferente. Era um porto de caminho, mas assim, não tinha. Fala que Paulo chegou, né, depois do naufrágio, foi lá, fez uma fogueira lá, e quando ele botou fogo, veio a cobra e mordeu a mão dele. E disse que ele pegou a cobra, né, sacudiu lá e pegou fogo e tirou a cobra. Aí você pega esses caras, são bárbaros, nunca tiveram contato nenhum com o Deus de Israel, com Jesus, com nada. Eles vendo aquilo falaram, certamente este homem é homicida, visto que, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Ou seja, eu não sei que é Deus, mas existe algo, se ele é ruim, de alguma forma ele vai ter que receber a punição. E aí diz, se a gente continua aí depois, fala que quando eles perceberam que sacudiu a víbora no fogo e não padeceu nenhum mal. Aí no versículo seguinte fala assim, eu estou esperando acontecer o quê? E aí essa é outra questão também da observação da criação. Porque eu sei que quando alguém é envenenado, ele vai inchar, vai cair morto de repente, mas por quê? Eu já observei isso acontecendo, é a forma natural, é a lei que existe. E esperou, não aconteceu nada, ele falou o seguinte, acho que esse daí é diferente, não. Aí começou a falar, acho que ele é um Deus. Mas ele falou assim, não, aconteceu alguma coisa aqui que não é. Não, eu conheço a lei. A lei natural é, se você pica e, por uma cobra, se você é envenenado, você morre. E agora esse cara não aconteceu isso. Então o que ele fala? Tem um Deus por quê? Porque esse cara é capaz de impedir as leis naturais. Ou seja, para que a lei natural não funcione, tem que ser algo que não é humano, tem que ser um Deus. Como que esses homens, que nunca tiveram acesso a nenhum... E se eles são bárbaros, eles não tinham nem acesso à cultura grega, nem à cultura romana da época. Era meio que assim, era um povo que tinha lá com as suas próprias crenças e tudo mais. Mas aí eles entendiam que se alguém consegue mudar as leis naturais, tem que ser uma divindade. E aí, obviamente, a gente ouve essa história, que é muito interessante, que é da origem do cristianismo. Paulo naufragou em Malta. E diz que ele ficou lá por cerca de 3 meses, até que aparecesse uma outra embarcação que levasse ele para Roma. E nesses 3 meses que ele ficou lá, o que Paulo fez? Houve uma igreja, né? Já que eu estou aqui. E lá eles dizem que até hoje existe essa gruta de Paulo, né? Como se fosse uma gruta que tinha lá, que ali começou a ter ele começou a explicar, olha, eu não sou Deus, mas eu conheço quem é esse Deus que faz isso. O Deus que muda as leis naturais para fazer a vontade dele.
Porque da mesma forma que esse Deus impediu que uma cobra que me picasse, me matasse, é o mesmo Deus que mudou os ventos para que meu barco não naufragasse aqui, porque a gente não ia parar nesse lugar. E às vezes Deus faz isso, né? Você está indo para um lugar e vem aquele negócio, cai, você vai ver, eu estava indo para lá. O que eu estou fazendo aqui? Por que aconteceu isso comigo? E é essa a questão, a visão de Paulo nos fala isso. Assim, olha, se você entende que tem um Deus que rege as circunstâncias, você fala o seguinte, olha, eu estou aqui agora, então o que eu vou fazer? Vamos esquentar aqui e tudo mais. Se tiver a oportunidade de falar de Deus, eu falo, porque Paulo, esse é meu trabalho. Eu tenho que ser testemunha para os gentios, como foi o que ele mesmo falou para mim. Falou que eu tinha que padecer pelo Evangelho, né? Ou seja, Paulo não tinha surpresa de nada disso. Ele sabia que ia ter que passar por essas coisas. Ele tinha essa palavra, essa revelação de Deus. Então ele já estava ali. E naquele momento ele tem essa gruta de Paulo, que inclusive está lá até hoje, né? O pessoal fala disso, é um dos pontos turísticos. É muito mais da Igreja Católica do que dos protestantes, mas para a nossa fé isso faz sentido. Porque algo que aconteceu há milênios atrás, né? Diz que foi lá por volta do ano 60 depois de Cristo, ali começou. E a Igreja de Malta, a Igreja Católica, né? É uma das igrejas mais tradicionais da história do catolicismo também. Por quê? Porque eles sabem que ali surgiu, ou seja, que surgiu por quê? Porque um barco afundou e porque uma cobra mordeu uma mão e o cara não morreu. Isso foi usado para que hoje nós estivéssemos aqui, 2000 anos depois quase, mostrando que lá estão as evidências da existência dessa gruta até hoje. Então o que acontece? Quando a gente fala disso, a gente fala da revelação específica. Ou seja, Deus já mostrou para todo mundo na criação as formas naturais, é uma revelação geral. Todo mundo consegue observar a existência de Deus dessa forma. Você pode questionar, pode falar isso aqui. Aí a questão é diferente, mas não tem como você negar as observações. Não tem como você negar que se você para e você reage instintivamente, você vai aceitar que essas regras existem e que esses conceitos existem. Eu falo que a gente vê isso, é uma forma muito maligna que a gente tem visto desses argumentos mais liberais que tem acontecido, que passaram do excesso, começam a falar de que não, a gente estava até comentando um tempo atrás, né? O pessoal começa a normalizar coisas, não, a pedofilia não é problema, porque a pessoa ela tem uma atração diferente, então tudo bem. E aí você ouve pessoas que de repente não são cristãs ou não são nem religiosas e falam assim, não, peraí, meu, vamos parar aí. Por quê? Porque as pessoas começam a entender instintivamente, a falar, isso não dá. Eu tava vendo um vídeo, acho que foi ontem, que foi bem interessante, que o pessoal entrou nessas passeatas do pessoal dos transgêneros e tudo mais, direitos e tudo mais, e falou assim, né, virou pra uma mulher que você vê que não era mulher. Aí o cara vai falar assim, não, mas há quanto tempo você é uma mulher trans? E a mulher fala assim, não, peraí, como assim? Não, queria saber, né, você está aqui no movimento, quanto tempo você é uma mulher trans? E a mulher começa a ficar incomodada. Não, mas mas quando você fez a transição? E a mulher, ou seja, presa no argumento, ela não pode falar algo contra, porque se ela falar algo contra, então aí ela começa a ter esse conflito. Ela fala assim, não, mas você está falando que eu sou um homem? Ela falou, peraí, não, em nenhum momento eu falei que você é um homem. Ou seja, mas na hora que ela fala, na hora do momento que a razão cai, ela não consegue usar o argumento que todo mundo está usando, porque ela entende que não, é diferente. E eu acho interessante porque muitas vezes na nossa vida é isso. Quando a situação vem, a sua reação natural, você acaba respeitando ou agindo de uma forma que é meio que de acordo com a lei básica, a lei que existe, que rege o universo. Né? Mas essa revelação específica que houve para os cristãos de Malta, quando a gente vai lá, a gente começou a ler em Hebreus 11, e Hebreus 11 tem uma lista gigante que fala que são os heróis da fé, e o que eu acredito é que a Hebreus 11 é uma lista que não acaba ali, né? Hebreus 11 ela continua inclusive hoje. E o nosso nome, eu creio Deus e quero que seja assim, o nosso nome esteja lá também nessa lista, por quê? Porque aqui é uma lista de pessoas que tiveram revelações específicas. Como para cada um de nós, Deus deve ter falado algo específico para vocês. Tem a vontade comum de Deus e tudo mais, tem revelações, mas tem coisas que Deus tem especificamente para cada um. E essa revelação específica, ela reforça essa compreensão de que não, existe um Deus, e esse Deus não simplesmente existe, mas ele é um Deus que continua agindo de forma geral, mas também age de forma específica. Então essa é a base da compreensão, se a gente falar como nós acreditamos em Deus sem falar de Cristo, sem falar do Evangelho. Se fosse só pela regra geral, nós acreditamos que Deus existe porque nós observamos na criação e nas criaturas a existência de um Deus que rege, que determinou regras e leis que fazem com que essa criação funcione.
e também porque, de certa forma específica, Deus se revelou para as pessoas, ou para comunidades, ou em certos específicos tempos. E aí a gente começa a fazer o afunilamento para chegar onde a gente chega na nossa fé, que é a fé cristã. Até aí, tudo bem? Eu sei que a gente viaja um pouco nisso, mas é importante a gente entender isso. Tudo que a gente observa, o comportamento, e é isso que é interessante. Uma das formas que nós, pela compaixão que nós temos que ter quando observarmos um comportamento de alguém que tem uma fé diferente, ou que opta por outro caminho, ou que às vezes até está atacando o evangelho, atacando a fé cristã, é tentar entender, falar assim, como que essa pessoa acaba se contradizendo no que ela está falando. E aos poucos, quando você vai conversando, de novo, quando você fala com compaixão, e obviamente você tem a oportunidade, né, porque tem algumas pessoas que não vão querer ter diálogo nem nada, mas enquanto você conversa e você vai argumentando dessa forma, vai chegar uma hora que a pessoa vai ter que ser honesta e falar assim, olha, eu não sei, eu não consigo explicar por que eu acho que isso é certo e isso é errado. Acho que foi uma forma como eu fui criado. A pessoa vai tentar achar algumas formas. Mas você fala assim, tá bom, a forma como você foi criada, mas de onde essa pessoa tirou? De onde essa pessoa tirou? E se você for voltando, vai chegar uma hora que você fala assim, olha, alguém falou que isso é certo e isso é errado. Alguém determinou que isso é bom e isso é ruim. Alguém determinou que isso é justo e injusto. Aí você fala assim, então... E aí nós temos que concordar que se for esse alguém, tem que ser alguém que, né, como o pessoal lá de Malta falou, olha, esse daí não é um cara, esse aí deve ser um Deus, ou seja, alguém que está assim. Certo? E aí, tudo bem, aí você falou, ó, tudo bem, a gente tem esse argumento geral, vamos pensar agora nas formas como o mundo, né, ou ideias que tem na sociedade em relação à pessoa de Deus, né? Então a primeira que a gente observa, que é o que acho que é a mais comum, né, que pelo menos o que o pessoal fala hoje, é o ateísmo, né? Então o que é o ateísmo? O ateísmo é a crença de que não existe um Deus, né? Não existe, ou seja, foi aquilo que a gente falou no começo. Tudo isso aqui que acontece é apenas coincidências cósmicas e a vida não tem nada depois. Acabou, foi isso. A gente é um lampejo que aparece, vive 70 a 120 anos, dependendo da condição, normalmente, e acabou, não tem mais nada. E aí você vê, tipo, essas pessoas vivendo dessa forma e aí, obviamente, quando as pessoas começam a perguntar, mas se você tem essa perspectiva, qual que é a sua motivação de viver? Qual que é a sua motivação de fazer o que é o certo? E aí tem gente que começa a tentar entrar nessa questão, que é uma consciência, um respeito pelas outras pessoas e tudo, e tem gente que cai no que eles falam que é o hedonismo. Eu vivo para me agradar pelo meu próprio prazer, e quando acabar, acabou, eu não estou mais nem aí com isso. Ou seja, você vê que a pessoa praticamente vai totalmente contra aquilo que nós percebemos que o Evangelho nos fala. Olha, se você viver dessa forma, né, considerando o outro superior a si, vivendo pelo bem do outro e não pelo seu próprio bem, né? Ou seja, focando, né, em outra perspectiva, pensando nas coisas eternas e não nas coisas temporárias, essa é a forma que o cristão vive. Se você tira tudo isso e inverte, você está mais ou menos como muitas pessoas vivem. Eu não vivo pelo bem dos outros, eu vivo pelo meu bem. Eu não procuro o bem dos outros, eu procuro o meu bem. Eu não me preocupo com as coisas eternas, eu me preocupo com as coisas temporárias, só aquilo que eu consigo encostar. Então você começa a perceber que entra nessa corrupção completa. Salmo 53, versículo 1, na verdade é meio que assim, de novo, está escrito lá, fala o seguinte, né? Desoneste no seu coração, não a Deus. Então essa frase já começa a falar, a pessoa, né, o que a Bíblia nos fala é o seguinte, a pessoa que fala que não a Deus, ele é nécio, ele é tolo, ele é uma pessoa que não tem entendimento. Isso não é uma descrição pessoal, é uma descrição da capacidade da pessoa entender. Uma pessoa, não é que ela essa pessoa é tola e ela vai ser tola e acabou, não. Exatamente, não é do tipo assim, o tonto lá falando que não existe Deus, não é isso que ele está falando. Ele fala o seguinte, no seu coração honesto diz não a Deus, porque muitas vezes pode ter gente que foi criada na igreja, mas no seu coração fala, eu acho muito bonito isso, né? A comunidade, as pessoas estando juntas, mas eu acho que não existe Deus. E isso acontece muito. Inclusive a gente vê histórias de ministros, né? Padres, pastores, pessoas que foram criadas na igreja e que fazem todo o cerimonial, mas que quando as pessoas vão conversar, a pessoa fala assim, olha, eu sei que isso é importante, eu entendo que tem um valor, mas eu
não tenho. Talvez não sei se Deus existe. Então, o que a Bíblia nos fala é o seguinte: isso é uma forma nécia de a questão de você negar a existência de Deus mostra dessa forma, né? E aí no versículo fala o seguinte, né? Por que essa pessoa pensa nisso? Seguindo, tem se corrompido. Não, no versículo 1 mesmo, professor. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Ou seja, a decorrência de alguém que entende que não há Deus também começa a não entender o que é o bem, o que é o mal. Ou se torna muito vago. Entendeu? Por exemplo, não, eu sei que isso daqui é errado, mas assim, se eu não fizer isso, então... Ou seja, o mal se torna bem porque, de acordo com a minha percepção, tem que ser dessa forma. Toda vez que o ser humano quer determinar essas coisas grandes, acaba dando problema. Quando o ser humano quer determinar o que é o bem e o que é o mal, chega uma hora que o cara fala assim, não, mas eu acho que isso é bom e você está achando que isso é ruim, vai ter briga, vai ter guerra. Tivemos muitas da história para mostrar isso. Toda vez que o ser humano quer determinar o que é o amor, por exemplo, a palavra aqui nos explica muito claramente. Primeiro, fala que Deus é o amor e a forma que o amor se expressa está escrito aqui na palavra. Mas aí chega alguém e fala o seguinte, mas eu acredito que um Deus que ama não ia mandar alguém para o inferno. Você fala assim, não, tudo bem. Mas essa é a sua definição de amor. Agora você está dizendo o seguinte, a arrogância de uma pessoa de falar o seguinte, eu sei definir amor melhor do que Deus. E a pessoa acha justa ela falar isso, porque o que eu estou falando, todo mundo fala assim, é verdade, né? Porque assim, se você ama alguém, por que você vai mandar a pessoa? Eu falo assim, bom, e não, a gente não precisa entrar nesse tópico, mas o fato é, a Bíblia nos mostra isso claramente. Não é o desejo, nem o desígnio de Deus que as pessoas se percam. A Bíblia fala isso claramente. Deus, o que Cristo quer que todos conheçam a verdade e sejam salvos. Está escrito aqui. Então, se existe essa revelação, se a pessoa muitas vezes acaba caindo e vai na perdição, por quê? Porque de alguma forma ela começou a definir as regras de acordo com a sua própria vontade. A Bíblia nos fala, né? As pessoas são vítimas das suas próprias concupiscências, ou seja, a minha mente, a minha capacidade, ela consegue determinar ou definir coisas melhor do que Deus. É por isso lá em Romanos 12 ele fala, né? Traga cativo todo o pensamento, né? Ele fala assim, renovando a nossa mente, né? No entendimento, na renovação de Cristo. Ou seja, é importante que quanto mais a gente estuda, mais a gente entende, mais se revelam coisas, isso tudo tem que ser trazido cativo a Cristo, por quê? Porque foi Ele que criou isso tudo de qualquer jeito. Para que a gente não perca a nossa visão e comece a falar o seguinte, não, mas olha, uma vez eu lembro que isso aconteceu na faculdade lá que eu estudava, tinha uma professora que ela se dizia cristã, e ela falava de Jesus, assim, meio que abertamente e tal, tudo mais, mas quando alguém perguntou para ela sobre milagres, ela falou assim, então, milagres eu não sei. Aí como foi falar lá do deserto, né? E falou assim, não, por exemplo, quando Israel passou no meio do Mar Vermelho, tipo, era raso, e um vento, e mudou a maré, então assim, não é que, né, tipo, Deus abriu o mar e o pessoal passou. E a pessoa perguntou o seguinte, falou assim, peraí, então você disse que você acredita que o Deus se fez homem, nasceu na terra de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, vai voltar depois. Isso você acredita. Agora acreditar que esse mesmo Deus abriu o mar para o pessoal passar e você fala, não, aí é demais. Você não consegue ver a incoerência do seu pensamento? Então esse é o ponto. A pessoa, tipo, obviamente, inclusive o cristão, no momento que ele começa a questionar ou gerar argumentos dessa forma, não como um questionamento sincero, porque às vezes nós, na nossa fé, a caminhada com Deus gera questionamentos sinceros. Deus, como Pai, espera que esses questionamentos sejam trazidos a Ele. Jó trouxe um monte. E aí Deus falou o seguinte, agora peraí, eu não vou responder nada do que você falou. Obrigado, gente. Eu não vou responder nada do que você falou, deixa eu fazer umas perguntas para você agora. E naquela conversa no final do livro de Jó, ele mostra, ele fala o seguinte, Deus não é um Deus melindroso, assim, você me negou, você está me questionando, você não confia em mim, então não quero mais. Deus não é assim. Deus, a Bíblia fala que Ele lembra que nós somos pó. Então Ele sabe que vai chegar uma hora que o negócio está apertando, você vai falar assim, mas por que isso, Deus? Deus fala assim, calma. Tem hora que Ele responde, tem hora que Ele não responde, mas Deus não se afeta se você questiona os acontecimentos. Você não está questionando a existência de Deus. Você fala assim, Deus, se isso aqui não aconteceu comigo, então você não existe. Isso é quase como dizer assim, quer dizer, eu olho para você, eu sei que você é um homem. Aí chega alguém e diz assim, não, tu é mulher, tu é mulher, tu é mulher. Mas você sabe você. Você não vai se incomodar com isso porque ele sabe que é Deus. Você pode falar o que você quiser. É isso que eu falo, Deus não é um Deus carente, Deus não é um Deus inseguro.
Deus não tem carência nenhuma, ele já está satisfeito e completo nele mesmo. Então, se a gente adorar ou não adorar, Deus não vai mudar em nada. Mas ele estende o privilégio para a gente. Olha só, por que você não vem fazer parte da perfeição? E ó, você não precisa fazer nada, eu já mandei meu filho, já morreu por você. Ah, tá bom, mas o que eu pago? Não precisa pagar não, tá pago já. Mas o que eu tenho que fazer? Não. Ah, mas vou chegar lá no caminho, o que eu tenho que entregar lá para deixar ela entrar no céu? Não, a porta está aberta já, pode vir. Não, mas peraí, tem um... E aí a natureza humana que está na criação caída fala assim, não, tem um... Não é possível. Um cara que não me conhece, antes mesmo de eu nascer, já me amou, morreu por mim, pagou o preço do pecado que eu nem cometi ainda, abriu um caminho e abriu a porta do céu para ficar com ele. Não, tem uma coisa errada nisso. Eu falo, não, é isso mesmo. Só que assim, o caminho é estreito. O caminho é estreito. Você vai ter que deixar coisa aí, porque não dá para você carregar tudo isso que você está carregando, não. Desse jeito que você está andando, você não vai conseguir andar nesse caminho, não. Mas, ó, isso que você falou tudo é verdade, o caminho está aberto. E se você andar nesse caminho sem desviar para a direita e para a esquerda, sim. Você vai chegar lá e vai sentar na ceia do Cordeiro e vai poder viver a eternidade lá com Deus. Não tem tipo, asterisco no contrato. Tipo, tá tudo determinado aqui. Né? Mas o que o ateísmo fala é, não existe Deus. Né? Eu queria só trazer uma outra reflexão para a gente pensar rapidinho nisso. Vamos lá para Êxodo 3,14. Um momento muito comum um cristão fala é o seguinte, quando Moisés está lá, ele está fugindo, né? E ele foge para Midian e diz que quando ele vê uma sarça, né? um arbusto lá pegando fogo. E aí ele chega e aí fala, ó, tira a sua sandália porque você está entrando num lugar santo. E aí ele pergunta, quem é você? Aí ele fala assim, eu sou o que sou. Ele fala assim, ou seja, Deus não existe, Deus é. Eu quero que os irmãos, vamos viajar um pouquinho nesse entendimento. Porque existência é um conceito que o humano tem que fazer. Enquanto você não vê algo acontecendo, você acha que não existe. Então, por exemplo, alguém vira para você e fala o seguinte, você sabia que existe uma inteligência artificial que consegue imitar o rosto e fazer a voz do mundo? Se alguém falasse para você 10 anos atrás, você fala assim, tá vendo muito filme de ficção. E aí alguém vai lá e mostra um vídeo disso. Eu falo, foi em 2016, acho que foi a primeira vez que o Google fez uma dessas conferências e ele mostrou a inteligência artificial ligando para marcar um horário no cabeleireiro. E a inteligência artificial começa, oi, tudo bem? Eu queria marcar um horário, o pessoal está assistindo. E aí tem uma hora que a inteligência pergunta assim, você prefere de manhã ou à tarde? A inteligência artificial responde assim, acho que de tarde é melhor. Aí você vê a cara das pessoas, tiraram uma foto, você vê o pessoal como se fosse assim, meu Deus, isso existe. Por quê? Porque agora eu, como um humano falho e limitado, percebi que isso existe. De repente, Moisés, quando ele viu aquilo, ele falou assim, realmente Deus existe. Mas eu falo assim, não é que eu existo, eu sou. Ou seja, Deus é. Você falar que ele existe ou não muda nada. Ele continua, ele é. A Bíblia fala que ele é no passado, ele é no presente, ele é no futuro. Desde antes da eternidade, depois da eternidade, ele é. Aleluia. Então, assim, a nossa conversa muitas vezes, isso às vezes a gente tem que falar para convencer a gente mesmo, é isso. A gente não está discutindo se Deus existe ou não, na nossa visão natural e limitada, dizendo assim, eu sei que Deus existe porque eu vi isso, porque eu vi a natureza. Não. Enquanto mais aprofundamos na fé, você fala o seguinte, eu não confio em Deus porque eu acho que Ele existe. Eu confio em Deus porque eu sei que Ele é. E se Ele é, todo o resto do que Ele falou, tudo que está escrito aqui, tudo que vai acontecer, a gente não tem que ter medo disso. Ele é. Ele não está sujeito aos nossos caprichos, aos nossos medos, às nossas preocupações. Ele é. Então, quando um ateu vira para você, você acha que Deus existe? Fala assim, olha, eu nem sei se Ele existe, mas que Ele é, eu sei. Ele é. Então não tem conversa com um ateu dessa forma. Eu não estou aqui para discutir com você se Deus existe ou não existe. Isso aí já passou há muito tempo. Aleluia. Porque para mim já tem essa compreensão, Ele é. Ele é hoje, amanhã que eu não sei ainda o que vai acontecer, lá Ele já é, já. Ele já viu lá, a Bíblia fala que no seu livro todos os nossos dias estão escritos. Eu acho isso uma coisa tão maravilhosa de você pensar. Que Deus olha para a nossa vida e fala o seguinte, sabe esse dia aqui que você falou, que você ficou irritado, que você brigou com Deus, que você duvidou? Está aqui, ó. E não só está no meu livro, mas quem escreveu fui eu. Eu acho isso tão incrível. Por quê? Porque só um Deus que é pode ser dessa forma. Então, irmãos, o que eu quero falar sobre o ateísmo
a gente não precisa se preocupar nessa discussão, porque a gente já passou disso. Ou se a gente não passou, a gente tem que passar. A gente não tem mais isso de se Deus existe ou não existe, baseado no que eu sinto, no que eu vejo, no que eu vivencio. Deus é. E da mesma forma como ele se revelou lá para Moisés, e Moisés caminhando com Deus, chegou uma hora que ele falou assim, Deus, olha, mostra a sua face. Eu quero ver você. Eu quero te... Porque ele falou o seguinte, olha, nesse tempinho que eu estou andando com você, eu sei que é exatamente nesse lugar que eu tenho que estar. E Deus fala o seguinte, ó, vou te colocar aqui na fenda da rocha, né? Vocês podem ler lá em Êxodo 33 depois, fala, ó, vou te proteger e vou passar e você vai ver as minhas costas, você vai ver a minha glória. Na minha glória, né, como se fosse assim. Alguns teólogos dizem que você vai ver o meu passado, ou seja, você vai ver a história daquilo que eu fiz. E aí tem gente que diz que foi nesse período que Moisés foi inspirado para escrever o Pentateuco, da criação e tudo mais. Isso é interpretação ou inferência do texto. Mas é uma forma poética de você entender como que foi. E Moisés, é o que o pessoal fala, quando fala que Moisés foi lá e bateu na rocha, falou assim, você não vai entrar na terra prometida. Né? E todo mundo fala assim, nossa, que Deus malvado, né? Moisés fez tudo o que ele pediu, só porque ele errou um pouquinho. Só que acontece o seguinte, ninguém perguntou para Moisés o que ele achava. Se Moisés falou o seguinte, Deus, é o seguinte, se você não for, não me faça sair desse lugar. Moisés estava resolvido. Deus, eu não quero nem saber se eu vou entrar na terra prometida ou não. Ah, mas eu gostaria, ia ser legal, mas Deus, se eu entrar ou não entrar, sabe por quê? Se a sua presença estiver comigo, tudo bem. E quando ele sobe, ele fala assim, ó, sobe lá, ou seja, graças a Deus falou assim, ó, sobe lá no monte que você vai ver a terra lá de cima. E quando ele vê a terra, diz que ele morre lá, só que a Bíblia fala que não acharam o corpo de Moisés, né? Como se fosse assim, os anjos protegendo de certa forma, ou seja, a presença de Deus estava ali com ele. Eu não acho que Moisés morreu, tipo assim, ai que droga, queria tanto entrar nessa terra prometida. Eu disse, Deus está aqui comigo. Fiz meu papel. E muitas vezes na nossa caminhada é isso. É no momento que a gente para de viver baseado no que existe e começa a viver baseado em quem é. E esse é o primeiro ponto quando a gente está começando a falar da parte do ateísmo. Então, assim, não precisamos ter medo do ateísmo e não precisamos entrar nessa discussão. Às vezes algumas pessoas comentam, mas se você entrar nessa discussão, talvez ele vai ter certos argumentos que podem tirar a sua fé e tudo mais. E sim, se a pessoa ainda está nessa batalha, pode acontecer. Tem um livro que chama Sapiens, não sei se vocês já ouviram falar, um autor chamado Yuval Harari, ele é um israelita, e ele fala sobre a evolução da espécie humana, assim, a evolução que eu digo da sociedade humana, né, desde que se organizou e teve guerras. É um livro assim, extremamente histórico, mas é um cara assim, um ateu ferrenho. E eu ouvi gente falando assim, você não pode ler esse livro porque tem gente que leu esse livro e foi abalado na fé. Eu falei, não, tudo bem, só que quando você começa a ler esse livro, o Espírito Santo que habita em você começa a te mostrar a mão de Deus regendo a história. A mão de Deus regendo os acontecimentos de tudo. Então, o que acontece é o seguinte, você está tentando me mostrar o acaso e eu consigo ver o grande, o maestro mostrando as coisas. Então, assim, nós temos que estar firmes na nossa fé, isso que eu falei, a gente tem que defender a nossa fé, mas com o ateísmo a gente não precisa se preocupar, por quê? Porque nós temos um Deus que é. Aí o segundo ponto que fala aqui, né? Eu vou falar meio que dividido. Fala do panteísmo. E eu quero falar de panteísmo e politeísmo. De novo, né? A gente não vai ficar preso muito nisso, mas o poli, né? Poli significa vários, diz que acredita que existem vários deuses. Muitas religiões do hinduísmo, da parte assim, diz que acreditam. O hinduísmo acredita que existem mais de 70 mil deuses, se eu não me engano. Então, tem o deus da destruição, tem o deus disso. Eu não posso dar risada, mas eu estava vendo isso na notícia, dizendo que tem até um templo lá para pessoas que aplicam para o visto para os Estados Unidos. Então tem um Deus específico que ajuda na aplicação de visto, de documentos. Eu falo, mas pra gente é esquisito, né? Mas para uma pessoa que acha que existem vários deuses, por que não? Se tem um aqui que me ajuda, sei lá, unha encravada, ou, sabe, se ela batia o dedinho no pé, deu Deus que protege isso, a pessoa precisa achar certas formas para encaixar algum tipo de divindade para ajudar na vida dela. É o desespero de alguém que não consegue entender que tem um Deus que, não se preocupe. Existe um Deus que é maior que todos esses, que de novo é o que Paulo fala lá no templo do Deus desconhecido. O Deus desconhecido é o Deus que criou tudo. Ele é o dono de tudo, ele rege tudo. Ele é o Deus que determina se você vai ter um visto ou não. Ele é o Deus que determina se você vai bater seu dedo, de certa forma, o que vai ter no seu dedinho ou não. Ele está no controle de toda a situação. E sim,
coisas que acontecem no dia a dia que podem não parecer justas, ou como eu falei antes da criação caída, mas Deus não perde o controle por isso. Eu falo que quando a gente estava meditando, né, na passagem de Pedro, quando ele anda sobre o mar, que a gente vê o mar, a gente vê as ondas, a gente vê Cristo ali na frente, mas o que a gente não vê é que debaixo daquilo tudo está a mão de Deus segurando tudo. A mão dele está ali. E eu falo isso não é com arrogância não, porque quando a gente está andando no mar, quando o vento está batendo e a costa está balançando, tá difícil acreditar que a mão de Deus está lá. Mas é isso que nós temos que confessar. E mesmo que a gente ainda, né, como Abraão fez, ele creu contra a própria esperança. Ou seja, para Deus é o seguinte, eu vou dar glória a Deus. Eu não sei o que vai acontecer aqui, mas eu vou dar glória a Deus. Abraão, é isso que eu falo. Deus aparece para ele e fala o seguinte, você vai ser pai de uma grande nação. Ele vai ficando velho. Acho que vou dar uma ajudinha para Deus aqui, né? O que você acha? Você fala, pega aí minha serva, faz um filho aí. Então, faz um filho. Aí Deus fala, olha, não era isso que eu tinha falado, né? Tudo bem. Aí já está lá perto dos 100 anos, ele com 100, Sara com 90, nasce Isaac. Pô, agora Abraão fala, ó, já estou velho, tenho um filho novo e tudo mais. Aí quando o menino está novo, Deus fala assim, ó, leva ele lá no monte e mata ele. Aí você fala, ó Deus, peraí, né? Eu só tenho um servo e agora só tenho esse filho. O outro eu mandei embora porque, tipo, né? Falei pra minha mulher, não queria que ficasse. Eu tenho esse filho só. Você falou que eu vou ter uma multidão na minha descendência. E eu vou ter que entregar para você, Deus? O que Abraão faz? Isaac pergunta, cadê o cordeiro para o sacrifício ali? Deus vai preparar. E aí fala, né, na história lá em Gênesis 22, fala que quando ele está prestes a fazer aquilo, e de novo, pessoas do século 21 acham isso um absurdo. Mas naquela época, essa era a forma que as pessoas adoravam a Deus. Então, para que Abraão entendesse que existe um Deus que determina e que está acima dos outros deuses, ele fala o seguinte, os outros deuses estão pedindo para você matar o seu filho. Não precisa. Mas a sua intenção seja, eu vou ser fiel a você como eu seria fiel a qualquer outro Deus. Ele fala assim, mas a fidelidade de Deus é maior. Abraão não viu a grande descendência. Não viu. Abraão morreu. Depois que Isaac foi ter filhos e tudo mais, você vê ali, se você for fazer a linha do tempo, Abraão viu a grande multidão. Então as promessas não foram, né? Mas teve um Deus que ele confiou, e mesmo não tendo, né, visto o cumprimento da promessa, ele pôde ter a vivência com Deus. Então, de novo, só para a gente não perder muito o foco disso, quando a gente fala de panteísmo, eu falei dessa questão que tudo é politeísmo, perdão, tem vários deuses, e tem o panteísmo, que é tudo é Deus. E aí tem algumas religiões, como o shintoísmo e tudo mais, que falam que Deus está em todas as coisas, inclusive na gente, mas Deus também está nessa cadeira, Deus também está nessa parede, Deus está no relógio, no celular, Deus está na TV, Deus está no animal, na pedra, na árvore. Então ele enxerga que Deus está em todas as coisas, como se fosse assim, na essência de todas as coisas. Né? E quando a gente fala que como se fosse assim, e aí o que acaba acontecendo é o seguinte, não é que Deus está em todas as coisas, aí vira Deus é tudo, ou seja, não há diferença entre um criador e a criatura, tipo, tudo é Deus. Essa é a visão, assim, de uma forma muito simplista, o que é o panteísmo. E o politeísmo fala que existem vários deuses. Ele não está negando que existe Deus, eu estou falando que tem muitos. Então, muitos deuses existem, né? E aí, quando a gente entra na nossa linha, vamos lá para Deuteronômio 6,4. Deuteronômio 6,4 é a primeira oração, né, que vem logo depois que tem discutido os mandamentos, né? Essa é uma oração que os judeus repetem até hoje, né? Que é o Shema Israel, né? E eles falam que é isso. Israel, ouça, o nosso Deus, e aí a versão em hebraico fala assim, o nosso Deus é um, né? O nosso Deus, o Criador do Universo, ele é um, ele é único. E aí ele começa a falar, não existem muitos deuses, na verdade existe só um Deus. E ele acabou de ler esse capítulo logo depois que ele repete os 10 mandamentos. Né? E ele fala, não terás outros deuses diante de mim, né? Ou seja, e quando ele fala isso, mas você está falando que só existe um Deus e você está falando que existem outros deuses aí, tem uma contradição na Bíblia. Você fala assim, não. O que ele está falando é o seguinte, você não pode considerar nada como um Deus além de mim. É isso que ele está falando. Porque alguém se chamar de Deus, qualquer um pode fazer isso. Alguém inventar um Deus, todo mundo pode fazer isso.
Mas o mandamento é: você que me segue, você não pode considerar nada como Deus além de mim. E aí o que acontece? Ah, mas eu amo minha família mais do que Deus. Aí você está considerando a sua família como um Deus perante Deus. Aí fala de idolatria, ídolos e outras coisas, né? 1 Timóteo 2,5. Só para ler mais algumas referências sobre a questão de Deus ser único, né? Em 1 Timóteo 2,5 é quando Paulo está escrevendo para Timóteo, ele fala assim: só tem um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ou seja, ele não fala que apenas tem um Deus, ele fala que só tem um mediador. Isso é a base da fé cristã. A fé cristã protestante, vamos dizer assim. Que não existem outros mediadores entre Deus e o homem. Em algumas partes de outras fés cristãs pode falar que tem, né? O catolicismo é um exemplo claro, que acredita que Maria intercede pelos homens também. Ou que de repente alguns outros santos podem interceder pelos homens. Então, esse é o ponto. Eu falo assim, a questão é, e aí eu falo que, de novo, eu acredito nos nossos irmãos católicos, né? Que falam o seguinte: olha, você acredita que tem outros mediadores, porque o pessoal fala: não, mas você adora essas pessoas. Não, eu não adoro. A gente só tem devoção e acredita que eles intercedem. Você fala assim: então, não intercedem. Porque a palavra mesmo diz que só tem um mediador. Ninguém chega a Deus. Ninguém faz a ponte entre o homem e Deus que não seja Jesus Cristo. E essa é a diferença cabal que existe entre essa, né, a linha do catolicismo, principalmente, e a linha do protestantismo. Né? Vamos ver mais 2 versículos aqui. Efésios 4, versículo 6. Na verdade, vamos começar no versículo 4. E esse capítulo começa a falar sobre a unidade da fé. Né? Então ele fala: há um só corpo, um só Espírito, também como fosse chamados, a uma só esperança da vossa vocação. Aí ele fala: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, né? O qual é sobre todos, por todos e em todos. Então Paulo falou para os Efésios o seguinte: olha, não é que só existe um Deus, mas existe só uma fé, só um batismo. Ou seja, ele fala o seguinte: a nossa fé é uma fé extremamente exclusiva. Deus não divide a sua glória com ninguém. Então é um Deus, um Cristo, um mediador, uma fé, um batismo, uma palavra. A gente não tem nuances e tudo mais. E obviamente que a visão do mundo de hoje é o seguinte: mas aí é muito restritivo, né? Não pode ser mais flexível para ter outras coisas. E aí o que ele está falando é o seguinte: isso basta, porque, como está escrito aí, né? Esse Deus, ele é sobre todos, por todos e em todos. Ou seja, ele é abrangente de toda a criação. Vamos ver Isaías 45, o versículo 5, e depois vamos ver o versículo 18 também. Isso aí é Deus falando com Israel, né? Promessa de livramento e tudo mais. Ele fala no versículo 5: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus, né? E ele fala: eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. E eu acho essa parte muito importante. Porque o que Deus está falando é o seguinte: mesmo que você não conheça, mesmo que você não reconheça que eu exista, eu sou Deus, eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. No versículo 18, no 18, ele reforça: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, e ele estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, de repente, para um panteísta que fala que tudo é Deus, ele fala: não, eu sou o Senhor, eu sou Deus. E para o politeísta que fala que há muitos deuses, Deus fala de novo: não há outro. Então a forma que a fé cristã responde é: se o panteísta te falar: não, mas eu acredito que a fagulha de Deus está em todas as coisas e todos somos deuses. Aí você fala assim: o que o cristianismo nos ensina é o seguinte, que existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever, né? Existe esse Deus que ele é diferente de nós. Então ele não é todo mundo é Deus. O Espírito Santo habita em nós, mas não quer dizer que eu sou Deus. O Espírito de Deus habita em cada um de nós, mas não transforma você em Deus. E aí para um politeísta que fala assim: tá bom, eu acredito em Deus, mas eu acredito que tem vários. Pessoal, o nosso Deus, ele é claro, não há outro. Fora de mim não há Deus. Então essa é a forma como nós, na nossa fé, nós, não digo combater, mas é a nossa resposta para alguém que quer falar que Deus, né, você consegue definir Deus de várias formas. A nossa fé não dá essa oportunidade, porque nós temos uma definição muito clara de um Deus que antes mesmo da nossa existência já tinha falado. Né? E aí tem a última parte,
né, que é essa parte que fala sobre o deísmo, até tipo, eu tinha feito umas anotações aqui para deixar, que o deísmo fala o seguinte, né, foi aquilo que eu falei no começo, existe um Deus, um Criador, o arquiteto de toda a criação. Só que esse Deus, ele é um Deus que ele faz isso direto. Então o que ele fez? Ele veio aqui, né, nessa dimensão, criou esse universo, e quando começou a funcionar, fechou a lojinha e passou para a próxima. Ou seja, esse Deus não está nem, ele não é mais alcançável porque ele não está mais aqui. Não tem como você chegar nesse Deus. O Islã, de certa forma, eles vão um pouco por essa linha. Não no deísmo, mas quase isso. Porque eles falam, existe só um Deus. Mas esse Deus ele é outro. Ele é inalcançável, não tem como interagir com esse Deus. Tanto que no paraíso, no Islã, não existe a presença de Deus também. Ou seja, toda a existência, toda a eternidade de uma pessoa dessa fé nunca vai ter a oportunidade de ter uma... Né, ele consegue fazer atos de devoção a esse Deus, mas mesmo que ele morra vivendo de uma forma muito fiel e ele vá para o paraíso, mesmo neste paraíso, em toda a eternidade, ele não vai ter contato com Deus. Por quê? Porque Deus é outro. Ele não está mais presente. É impossível que o humano consiga interagir com esse Deus. Uma visão mais cética fala o seguinte, tudo bem, eu acredito em Deus, mas esse negócio de ficar achando que Deus está se importando com a gente. Você acha que Deus se importa? Olha só esse monte de tragédia no mundo. Se Deus estivesse aqui, você acha que isso ia acontecer? Você acha que essa tragédia ia passar? Ou sei lá, não, Deus existe, mas acho que ele não está mais presente, porque a gente fala, a gente ora, a gente busca, mas nada está acontecendo. Alguma pessoa pode falar dessa forma. Que é uma visão de que, se fosse resumir o seguinte, Deus ele existe, mas ele não está presente. Deus ele existe, mas não tem mais como interagir. Mas aí, eu falo que lá no Salmo 139, a gente vê a perspectiva do salmista. Vamos ler os versículos do 7 até o 10. Salmo 139, do 7 até o 10. E aí está o salmista, né? Naquele momento dizendo assim, para onde me ausentarei do seu espírito? Para onde me irei do espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno, no Seol a minha cama, tu ali também estás. Se eu tomar as asas da alva, habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me sustentará. Nós temos um Deus que não apenas está presente, mas é um Deus que ele está ativamente presente na nossa existência, né? No Salmo 91:15, né? O que essa presença de Deus nos mostra no Salmo 91:15? No Salmo 91:15 diz assim, ele me invocará e eu lhe responderei, né? Estarei com ele na angústia e levar-o-ei e o glorificarei. Ou seja, Deus nos dá segurança. O Deus que está presente, o Deus que ouve, que ainda age, né? Ele fala, se você o invocar, ele vai responder. Um Deus que não está mais presente não responde. Mas ele responde, não apenas responde. Na sua angústia eu estarei com ele e o livrarei e o glorificarei. Em 2 Coríntios 3,17, mostra também a presença desse Deus gera o quê? 2 Coríntios 3,17. O Senhor é Espírito e onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Ou seja, a liberdade verdadeira que a gente consegue vivenciar, ela só existe na presença do Espírito de Deus. De novo, um Deus que não está presente, a gente não teria a possibilidade de estar na presença do Espírito desse Deus que gera liberdade, né? E outras, a gente pode falar de Isaías também, né, que fala que quando ele, Isaías, no capítulo 6 diz que ele entra no templo, né, depois da morte do rei Uzias, e quando ele entra no templo, Isaías, no capítulo 1 até o 5, ele já era profeta. Ele não começou no capítulo 6. Ele já era profeta, mas quando ele entra no templo e fala que ele contempla Deus e diz que a orla das suas vestes encheu o templo, a primeira coisa que esse aqui é o profeta, que é a boca de Deus, o que ele fala? Eu sou um homem de lábios impuros. Ou seja, eu contemplei esse Deus. Um Deus que está presente, um Deus que não está presente, né? Um Deus que já foi embora, não apenas ele está presente, mas ele se manifesta de certa forma para fazer o quê? Para corrigir certas coisas da nossa vida, né? Mateus 28:20 também nos mostra isso, quando Cristo veio, né? No final do capítulo, no final de Mateus, né, no versículo 20, ele fala como posso dizer, a promessa dele, né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, todos os dias Deus é conosco, Ele está conosco. Um Deus que não é presente não pode estar conosco, né? A gente vê, né, eu falo que a história de Elias também é interessante, porque lá em 1 Reis 19,
quando ele foge, né, no versículo 9 primeiro, né? Ele fala no 9 e ele fala no 13, né? Vamos ver o 9 primeiro, que é o que eu falo, né? Tipo, ele fugiu, foi lá na caverna, passa o fogo, passa a tempestade, ele ouve a voz e a palavra do Senhor falou para ele: o que fazes? Ou seja, se é aqui é porque eu também estou aqui. Deus estava presente com Elias. Aí no versículo 13, porque Elias talvez não tenha percebido, né? Ele fala, né? Quando ele ouviu a voz, ele envolveu o seu rosto na capa, saiu para fora, pôs-se dentro da caverna e a voz falou com ele de novo: o que você está fazendo? Aqui. Porque Deus também está aqui. Né? Tantos outros que a gente pode mencionar, gente. A gente fala do Jonas lá no ventre do grande peixe. Vou cumprir os meus votos, eu vou fazer. Né? O voto do profeta era o quê? É falar o que você falar e fazer o que o Senhor mandou fazer. E ali ele clamou por Deus e Deus ouviu ele lá no meio do ventre. Sadraque, Mesaque e Abednego, quando foram lançados no forno, Nabucodonosor falou assim: ué, mas a gente não jogou 3? Jogamos. Não estava amarrado? Estava. Estou vendo 4 soltos, o que aconteceu? Por quê? Porque Deus estava ali. Né? Daniel na cova dos leões. Eu falo, quando a gente olha para o tempo, a gente não entende, mas Daniel já era um senhor de idade avançada quando lançaram ele na cova dos leões. Se você olha na história, você vê que ele interpreta o sonho de Nabucodonosor. Depois vem o filho de Nabucodonosor, que ele aparece já mais idoso e fala: olha, você foi pesado, você vai ser tirado, e ele morre no mesmo dia. Aí vem o novo rei, né, o Pérsia chega, Dário ou Ciro? Acho que é Dário, né? Ele chega, e ele pega e fala assim: não, mas esse cara é um sábio também, ó, vem aqui também ajudar no meu governo. E aí ele vai lá e continua orando e fala assim: agora eu vou jogar esse homem. Esse cara já estava, ó, mais de 80 anos. Se a gente for contar ali pelo negócio. Aí você pega um homem de mais de 80 anos, frágil, e joga numa caverna cheia de leão faminto, que nunca comeu. E fala que Dário, no meio da noite, acorda, ele corre pra fora e fala assim: Daniel, o seu Deus te livrou disso aí? Você livrou assim, tô bem aqui, ó. Tá confortável, gostosinho, tô bem. Tira ele lá de dentro. Por quê? Porque Deus estava ali. Deus fecha a boca do leão, Deus faz a chama não queimar, Deus faz a água não afogar, Deus faz a digestão do animal não funcionar. Por quê? Porque esse é o Deus que está presente. Um Deus ausente não faz essas coisas. Né? E aí você fala que não só Deus está presente onde nós estamos, nós também vemos relatos na Bíblia de histórias de que Deus está presente onde nós não estamos também. Lucas 7, do versículo 1 até o 10, eu não vou ler tudo, mas fala, é o momento que o centurião, né, encontra com Jesus e fala o seguinte: olha, o meu servo, que fala que é o servo amado, diz que é um filho, tem a interpretação diz que é como se fosse um filho ilegítimo que ele teve, e fala, ele está doente e vai morrer. Aí Jesus fala assim: tá bom, eu vou lá orar por ele. Aí ele fala assim: não precisa não, Jesus. Eu também sou um homem de autoridade, eu sei que se eu mando o soldado ele vai, se eu mando ele vir ele vai. Só uma palavra sua é suficiente. Jesus fala assim: ah, você entendeu. Esse entendeu quem sou eu. Então você pode ir que ele está curado. Onde Jesus e o centurião não estavam, Deus estava e curando o menino. A mesma coisa da mulher da Sírio-Fenícia, né? Que ela chega e fala o seguinte: Jesus, tem que dizer para minha filha, não, mas ó, você não é dos filhos de Israel e tudo mais. Mas, olha, até o cachorrinho come da migalha, se humilhou ali na presença de Deus. Jesus falou o seguinte: então vai que ela está salva. A mulher não estava lá, Jesus estava aqui, mas Deus estava lá. Então, irmãos, a resposta para o deísmo, que diz que tem um Deus que criou, mas ele não está presente, para o cristão é a mensagem mais cheia de esperança que existe. Porque nós não temos apenas um Deus presente, um Deus que age, mas também temos um Deus que age onde nós não estamos presentes. E eu falo, a questão de Isaac de novo, que enquanto Abraão estava subindo de um lado da montanha com Isaac para fazer o sacrifício, Deus já tinha feito o cordeiro subir do outro lado da montanha para se prender no arbusto. Deus, ele rege tudo, e o Deus presente que trabalha dessa forma é isso. A gente fala muitas vezes que a gente às vezes tem orado por pessoas que ainda não são salvas, por parentes, família que a gente quer pedindo pela salvação, pela cura. Enquanto nós estamos aqui orando e nós não estamos presentes daquela forma, o Deus que está presente, que age, está presente e agindo. Não só aqui, mas também está agindo lá. E a forma como o nosso Deus rege a criação é que na hora que as coisas se encontram, você fala assim: ah, e aí a gente pode falar talvez que nem Jacó falou quando ele estava correndo, né, fugindo, ele fala assim: Deus estava aqui e eu não sabia. Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem essa situação, né? Como Jacó estava fugindo, imagina, né? Jacó tinha acabado de enganar o irmão, né? Roubou a primogenitura, roubou a bênção do pai,
sai fugido sem caminho, dorme no meio da pedra lá, e ele tem aquela visão, né, que ele vê a escada descendo, né, os anjos subindo e descendo, e Deus renovando a promessa, dizendo assim, ó, eu sou o Deus do teu pai. Aí Jacó fala assim, ó, se eu for e voltar, eu também vou seguir o Senhor e tudo mais. E quando ele acorda, ele fala, né, cheio de temor, ele diz, Deus estava aqui, eu não sabia. Talvez, irmãos, a gente também tenha vivências e experiências dessa forma, que as coisas estão acontecendo, está naquela loucura, a gente não percebe, mas no momento que o nosso coração se acalma, inclusive o que a gente estava orando hoje aqui de manhã na consagração, né? Nosso coração ele se acalma, se esvazia, a gente percebe, aí você fala assim, Deus está aqui. Em alguns momentos a gente pode até falar assim, olha, Deus estava aqui, eu não tinha percebido, mas quando você para e você ouve, você se entrega na presença dele, você fala assim, Deus está aqui. Então, para um deísta que vai te falar assim, sim, eu acredito que nem você, que existe um Criador, um Deus, uma inteligência superior que criou tudo isso aqui, mas ele não está mais aqui, a nossa resposta é essa. Não só que Deus não foi, ele está, ele age, né? E está inclusive onde eu não sei se ele está ou não está, ele está. E aí, da mesma forma como a gente falou lá no começo, né, que nós não temos que discutir se Deus existe ou não existe, porque Deus é. A gente precisa discutir se Deus está aqui. Ele está. Deus é, Deus está, e o mais importante, Deus age. Porque nós temos um Deus que também não está parado, fala assim, que as mãos não estão atadas e os ouvidos recolhidos para não te ouvir e não agir. Então, gente, é isso que eu falo. Muitas vezes o pessoal acha que a discussão do cristão é com outras religiões. Nós não estamos na discussão de religião, gente. Nós não estamos aqui comparando, esse aqui é religião, cristianismo, islamismo, hinduísmo. Essa categoria o pessoal pode colocar, mas o que o cristianismo não é isso. O cristianismo é de um povo que entende que existe um Deus que ele não se compara com todas essas outras coisas que o mundo tenta inventar. Não existe. Foi o que eu falei, é um Deus que ele não se sujeita à nossa capacidade de definir o que existe. Ele não se sujeita à nossa capacidade de definir a presença dele, ele está. E, por último, ele não se sujeita à nossa capacidade de dizer o que ele consegue ou não consegue fazer. Ele faz. Então, irmãos, o que eu gostaria de trazer nessa reflexão de hoje, nessa lição de hoje, é assim, para entender como que funciona, talvez, o pensamento de alguém que ainda não teve esse encontro com Cristo. Porque a gente não pode chegar com... É a mesma coisa, a pessoa ainda não está entendendo se Deus existe ou não, e você já chega e fala assim, Deus é! A pessoa fala assim, tá bom, mas eu não estou entendendo ainda. Às vezes a pessoa tem que passar por um processo para chegar nisso. Mas o pensamento de alguém que está no mundo, de alguém que está em outra religião, de alguém que é uma pessoa que diz que não tem religião, que é um ateu, ela pensa dessa forma. E o nosso papel como cristão, e aí nesse caso como criatura de Deus também, é revelar a glória de Deus. Então essa pessoa de alguma forma vai olhar para você e falar assim, olha, eu não acredito em Deus, mas esse Deus de vocês é meio estranho, é meio diferente, né? Eu vejo que você não muda isso, não faz aquilo, quando você ora, às vezes alguma coisa acontece. E eu falo isso porque, assim, eu inclusive tenho uma vez um testemunho que aconteceu comigo, lá em Hong Kong, em Hong Kong, o pessoal que eu trabalhava, né, ninguém era cristão ali, né? Tipo, o pessoal local, era o pessoal de religião ou shintoísta, era o pessoal que não tinha religião nenhuma. Mas eu sempre falava de Deus porque, né, a pessoa sabia que de domingo era na igreja, eu falava de Deus, falava de Jesus, mas nunca cheguei lá com a Bíblia e falei assim, olha, está aqui a salvação e tal. Era só a forma, né, do dia a dia. E um dia aconteceu uma pessoa lá, tipo, né, umas manifestações que teve, a pessoa foi presa, e um menino que trabalhava comigo do meu lado olhou pra minha cara e falou assim, você pode orar pro seu Deus para ver se ele faz alguma coisa? Aí eu... Falou assim, a menina foi presa, e assim, imagina, polícia na China, ou seja, a chance de acontecer alguma coisa. Aí eu falei assim, claro, oro, com certeza, né? Eu cheguei em casa e falei, Deus, agora a gente tem a chance aqui, Deus, para mostrar alguma coisa, né? Pensando na minha cabeça. E eu fiz ali um período de oração e falei assim, Deus, olha, o Senhor sabe que não foi uma forma justa. O Senhor é Deus de justiça. Esse povo aqui não te reconhece e tudo mais, mas o Senhor rege isso. E eu orei, eu falei, Deus, faz alguma coisa para que essa pessoa possa receber alguma coisa. E fui pro trabalho no outro dia, a menina se deu do meu lado e falou assim, olha, acho que a sua oração funcionou, ela vai ser solta hoje. Aí eu, glória a Deus, né? E aí, algumas outras vezes, essa pessoa, tipo, às vezes vinha falar pra mim, você pode orar por isso? Pode orar pela minha avó que está doente? Inclusive, uma amiga nossa esteve aqui na Alemanha, no visitar a gente, né? Tipo, e assim, eu não sei se a pessoa está buscando a igreja, o evangelho, nem nada. Mas ela viu ali, olha, tipo,
Eu não entendo muito bem o que está acontecendo aí, mas tem um Deus aí que talvez é diferente. É um Deus que não se dobra às regras do Partido Comunista Chinês, é um Deus que não se dobra às regras do médico que falou que não tem solução. Tem um Deus diferente. E toda a criação, todas as pessoas que a gente conhece nesse mundo, gente, eles têm lampejos da visão de Deus. Por quê? Porque Deus criou aquela pessoa para um dia estar com Ele. Então, quando a gente olhar para as outras pessoas, as outras religiões, a gente tem que guardar o ódio, guardar a raiva desse povo que a gente falou das Olimpíadas, o pessoal fazendo chacota, ou o pessoal que persegue e mata cristão. A gente tem que entender que nós não estamos na mesma batalha e na mesma guerra. A pessoa vem, faz chacota e grita e fala o seguinte: a minha resposta não é para você, porque minha batalha não é com você. Não é. O Deus que eu sirvo, o Deus que a gente serve, ele não tem essa... Fala assim, não, agora eles falaram isso, quer dizer que eles não acreditam mais em mim, então eu não posso mais agir. Deus não tem nenhum problema com isso. Então a nossa postura tem que ser uma postura do quê? Defenda a sua fé. Defenda sim, se houver algum tipo de ataque, você puder ter uma postura firme de falar assim: isso aqui não está correto. Tome as atitudes que você pode, mas no fim das contas, quando você conversa com alguém, é o seguinte: como que eu revelo Deus para essa pessoa? Como que eu posso viver de uma forma que Cristo seja revelado através da minha vida para essa pessoa, para que ela chegue ao conhecimento da verdade e seja salva? E essa é a parte mais difícil, porque fazer isso com nossos familiares, amigos que a gente ama, a gente quer ver eles no caminho de Cristo, é ótimo. Mas ir para o cara lá do trabalho que é de uma outra religião, o cara que é um ateu e fica falando um monte de brincadeirinha e persegue, faz alguma coisa. Ou mais terrível, em algum país que a pessoa é cristã e está sendo perseguida, e matou um tio, matou um pai, e você fala assim: pô, mas agora eu tenho que fazer o quê? Tem um testemunho, e aí os irmãos podem ver isso depois, que é do pessoal do Portas Abertas também, que era era uma missionária brasileira e que encontrou com ele num lugar, ela nem falou onde era, que não podia, e já era um senhor de idade mais avançada, e disse que assim, ela estava sentada no restaurante conversando, esperando essa pessoa chegar. E ela falou que ela estava de costas, e ela disse que ela sentiu a presença de Deus de um jeito que ela falou que ela... num restaurante. E aí a pessoa falou assim: ele chegou. E aí chega um senhorzinho na cadeira de rodas, né? A boca, tipo, tudo por causa de tortura, não conseguia falar direito e tudo mais. E ele ficou preso, acho que foram 10 anos que fizeram ele ficar ajoelhado numa cova, ele não podia levantar, então as pernas dele não funcionavam mais. E falava que assim, tipo, ele contando da história, de que o cara vinha e batia na cara dele, tipo, quebrava os dentes, tipo, quebrava a mandíbula e tudo mais. E falou que uma vez o cara falou assim: para de me olhar com esse jeito, que eu vejo amor no seu olho. Como que você me ama? Como que você consegue me amar? Eu tô, tipo, te matando aqui. Mas aquele homem entendeu. Ele fala assim: você pode bater, pode destruir todo esse corpo, não muda a essência do Deus que é. E o Deus que eu sirvo, ele fala assim: eu tenho que te amar. E ele não está falando por obrigação, mas não é fácil. Mas a única forma que nós temos de viver é isso: Deus, sim, se o Senhor permitir, que a gente não precise passar por tortura e por nada, né? A gente pede isso pela misericórdia de Deus. Mas ali está um exemplo do homem que foi isso. Fala que o filho dele foi visitar e falou assim: pai, pelo amor de Deus, negue esse Deus. Negue esse Deus, deixa ele te libertar. Ele fala assim, e ele só olha para o filho: como que eu vou negar esse Deus? Tipo, e disse que quando ele foi solto, depois que teve a mudança de regime, o filho dele agora que anda com ele, aceitou Jesus também e tudo mais. Mas esse homem, ele fala, ele anda. Mas o pessoal fala assim: esse homem que decidiu viver para mostrar que Deus é, a presença dele, tipo, honra, né? Da honra quem tem honra. E ele continua, mesmo numa cadeira de rodas, mesmo incapaz de falar, mesmo todo ferido, o testemunho dele continua ainda impactando e trazendo pessoas para Cristo. Então que a gente possa um dia, né, chegar, quem sabe, lá na porta do céu, e Deus falou assim: ó, bem-vindo, né, filho, né, servo amado e fiel, bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Que a gente possa chegar e falar assim: ó Deus, todos os anos que o Senhor me permitiu ficar lá na terra, Deus, eu entreguei para o Senhor. Eu vivo da melhor forma possível, tentando fazer com que o seu nome seja conhecido através de mim. Sou apenas uma criatura tua, mas da mesma forma que a criação revela a tua glória, permita que eu também seja isso, para que as pessoas ao nosso redor possam ser inspiradas e conhecer a Cristo. Se a pessoa vai conhecer a Cristo ou não, não sei. Mas o nosso papel é continuar agindo nesse amor para que as pessoas conheçam. E aí seja a pessoa ateia, politeísta, panteísta, deísta, não importa. No momento que elas se deparam com a verdade, que é o Deus que é a verdade, abala. E é o Deus que é responsável. O Espírito diz que ele convence, ele que trabalha, a obra é dele. Nosso papel às vezes é só dar uma contribuição para começar essa transformação. Amém, irmãos?